Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Noite de estar aqui louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor, está preparando aqui, né? Já está sendo preparado ali a ceia, para nós poder estar fazendo esse memorial eterno, como Ele nos disse, fazer isso em memória de mim. E isso é uma honra de nós podermos estar reunidos na casa do Senhor e poder participar da ceia do Senhor, assentar à mesa com os irmãos, em comunhão, em alegria, um louvor abençoado, orações abençoadas, já iniciou essa noite. É possível nós sentirmos a presença do Espírito Santo aqui dentro dessa casa, é real aqui neste lugar, e isso, irmãos, é motivo de alegria, isso é motivo de estarmos com o coração regozijante na presença do Senhor. Então, para nós não perdermos mais tempo, eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, nós leremos do versículo 7 em diante. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Amém, igreja? A palavra do Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração? Mais uma vez? Senhor amado e poderoso Deus, Pai, sua palavra foi lida aqui neste lugar, meu Pai. Nós dependemos exclusivamente da palavra do Senhor, Deus. Nós precisamos do agir do Senhor, Pai eterno. Que as águas do Teu Santo Espírito sejam derramadas aqui esta noite, Senhor, para que corações possam vir e entender a palavra do Senhor, Pai. Que Teu Santo Espírito conversa cada um que aqui está reunido. Que o inimigo seja repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que ele não venha tirar essa semente que o Senhor está plantando em Teu coração. Ó Deus de Israel, que a sua igreja permaneça firme, que a sua igreja seja inabalável, como a tua palavra disse, serão como colunas no templo do Senhor e estarão ali por toda a eternidade, meu Deus. Guarda a tua igreja, Pai. Fala conosco para a honra e glória do teu santo nome, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz? Amém. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, igreja do Senhor. Nós estamos aqui iniciando essa palavra que o Senhor colocou no meu coração há alguns dias, uma palavra que para o dia de ceia é conveniente, porque nós vamos nos pegar aqui aos versículos, se eu não me engano, versículo 8, versículos 7 e 8, palavra que nos diz sobre oportunidades, uma palavra propícia para o dia de ceia, porque nós temos um Pai que Ele é Deus de oportunidades. O Senhor tem nos dado oportunidades diárias. Ele tem dado oportunidade para cada um dos irmãos que aqui está. Ele tem dado oportunidade para mim e para você. Pode ser que para muitos aqui a oportunidade já tenha chegado por uma vez, por 10 vezes, por 1000 vezes.
O Senhor é gracioso. Se você abrir seu coração para Ele, Ele vai estar abrindo as portas para você. Ele vai estar dando oportunidade para você. Aqui, essas cartas que o Senhor entregou a João, ela nos diz respeito, irmãos, a portas. Portas que quer dizer oportunidades. A igreja de Apocalipse naquela época, as igrejas de Apocalipse naquela época, todas receberam as suas cartas, as igrejas primitivas, as 7 igrejas. A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, era uma igreja fiel à doutrina, mas Jesus enxergou naquela igreja que ela não tinha amor. Muitas das vezes nós humanos enxergamos a igreja de uma forma, mas Jesus enxerga a igreja de outra forma. A igreja de Esmirna, aos olhos humanos, era pobre, mas Jesus diz que era uma igreja rica. A igreja de Pérgamo era o local do trono de Satanás, mas Jesus encontra alguém ali disposto a andar em santidade. A igreja de Tiátira, a igreja de Sardes, tinha fama de igreja viva, mas Jesus diz que era uma igreja morta. O que isso nos ensina? Que muitas das vezes nós, como humanos, olhamos para os nossos irmãos, olhamos para diversas denominações e achamos que ali não tem nada de Deus, que aquele irmão é fracassado, que aquele irmão já pecou demais contra o Senhor, mas Deus está falando conosco essa noite. Eu sou um Deus de oportunidades, eu não sou como o homem, eu não sou como o homem vê, eu vejo o fundo profundo da sua alma, eu conheço o coração do homem e jamais deixarei de dar oportunidade para aquele que me busca com o coração arrependido e contrito. E a igreja, essa igreja de Filadélfia, era uma das igrejas mais novas, porque ela foi fundada, a cidade de Filadélfia foi fundada entre 159 a.C. a 138, por Átalo II. Ele amava tanto o seu irmão, que ele deu a igreja, ele deu a cidade o nome de Filadélfia, amor fraternal. Era uma igreja, era uma cidade que ele tinha dedicado ao irmão pelo amor que ele tinha. Essa cidade de Filadélfia, com o passar dos anos, ela passou por um terremoto que destruiu a cidade. Essa cidade ela se reergueu com o passar dos anos e mudou de nome. E o Senhor, nós como os crentes, precisamos entender que o Senhor, Ele fala diferentemente com nós aqui da Igreja Cristã Despertar da Graça, com os irmãos da Igreja Assembleia. Ele fala diferente nas cidades, irmãos. Porque com Filadélfia Ele diz: farei de você uma coluna no santuário do meu Deus. Aquela cidade que tinha passado por terremoto, que já passou por situações difíceis, o Senhor dizia: farei de vocês coluna na casa, no templo do meu Pai, eu te dou segurança, eu te darei um novo nome. Quantos nomes nós temos recebido aí fora? Quantos nomes nós que pecamos contra o Senhor temos recebido da boca de pessoas que não conhecem a nossa vida pelo nosso mau testemunho? Mas o Senhor está falando conosco. O seu mau testemunho, ele é péssimo para a minha obra aí fora. Mas eu estou aqui com os braços abertos para que você possa vir até mim e receber de mim a oportunidade. Porque eu não quero ver você caído. Eu quero te resgatar. Eu quero te levantar e te colocar de pé. Amém, igreja? O pecado, irmãos, glória a Deus. O pecado, ele coloca entre nós e Deus um abismo, a qual não tem condição de nenhum ser humano transpor. Mas o Senhor, Ele tem a sua graça derramada, como a palavra nos diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça do Senhor que foi derramada sobre as nossas vidas, ela nos traz restauração, ela nos traz nova comunhão com o Pai. Entenda que Deus não desistiu de você, não importa o que você fez, Ele tem prazer na sua vida, Ele tem prazer na sua alma. Aleluia, irmãos. E o Senhor fala com a igreja de Filadélfia, que era perseguida por falsos líderes. Ele se apresenta ali como santo e verdadeiro. Olha como ele diz na sua palavra: eis que fala contigo aquele que é santo e verdadeiro. O que nós podemos entender, irmãos? Que Deus, Ele na sua grandeza, no seu amor, no perdão que Ele dedica a você todo dia, Ele é santo, irmãos. Ele é verdadeiro. E Ele é, como a palavra diz, 3 vezes santos, como os serafins diziam diante do trono do Senhor: santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, irmãos. É esse Deus que nós servimos, um Deus de santidade e amor. Nós precisamos entender que a nossa vida tem que ser modificada, porque o amor que Ele nos amou é muito grande. O que nós podemos fazer por isso? O
que nós podemos retribuir a Deus com isso? Pelejando e lutando contra o pecado, contra aquilo que nos afasta de Deus, irmãos. Não podemos mais viver uma vida dissoluta, uma vida de pecados constantes. É necessário arrependimento. E Deus está aqui essa noite, como Ele esteve aqui tantas noites passadas, e estará novamente outros dias, para abrir a porta da oportunidade para cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Não desista, irmãos. Se você pecou, Deus está com o braço forte para te levantar. Ele não desistiu de você. Quando Ele diz que é verdadeiro, a palavra em João 14 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é verdadeiro, irmãos. Olha que magnífico isso, irmãos. Ele não vai mentir para você. Se você sentiu no seu coração a palavra do Senhor, creia que Ele há de cumprir, porque Ele não vai mentir para você. Ele não é como o filho do homem para que minta. Ele não vai mentir para você. Se Ele te diz que vai levantar o seu marido que está descrente no Senhor, Ele vai levantar. Se Ele disse que vai curar o seu filho que está enfermo, Ele vai curar. Se Ele disse que vai restaurar aquele que está envolvido no meio das drogas e da corrupção deste mundo, Ele vai restaurar. Porque Ele é verdadeiro, irmãos. É um Deus grande, forte e poderoso, cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. E é isso que nós precisamos entender, porque nós, irmãos, quanto que nós nos culpamos. O pecado, ele traz uma culpa tão grande na nossa alma, e nós precisamos sentir de fato essa culpa, mas precisamos entender que essa culpa que nós estamos sentindo não pode nos levar a desistir dos caminhos do Senhor, a nos afastar definitivamente da vida com Deus. Essa culpa é para que nós possamos nos dobrar diante do Rei, daquele que está com braços abertos para te receber, e entender que Ele vai te perdoar. Não desista, irmãos. Não desista, fique firme com o Pai, porque Ele estará firme com você. Aleluia! A porta, em hebraico, significa delet, ou petar, que é símbolo de oportunidade. No Antigo Testamento, quando se fala de portas, entendemos como oportunidades. Cristo nos dá a chave que simboliza o seu sacrifício. As portas abertas nos simboliza oportunidade. E a chave de Davi, que está nas mãos do Senhor, diz que Ele tem poder e autoridade para abrir a oportunidade para você. É Ele que pode te dar oportunidade. Não é o seu patrão, irmãos, que muitas das vezes não vê o seu esforço no seu trabalho, que não te dá a honra que você merece, porque você é um funcionário dedicado. Mas o Senhor, Ele tem poder para te dar uma oportunidade. Você vai crer no Senhor, Ele vai abrir a porta. Em João 10, no capítulo 9, diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Irmãos, nós somos cristãos, nós temos um Pai que tem a salvação em si. Ele derramou a salvação sobre nós quando Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ele é aquele que está com os braços abertos, como a palavra diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrem, irmãos, para essa porta maravilhosa que o Senhor está abrindo para a vida de vocês hoje. Para as portas que o Senhor tem abrido na vida de vocês todos os dias. Não perca a oportunidade, porque essa porta vai chegar no momento que ela vai ser fechada. Mas hoje, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, está aberta para mim e para você essa noite. Chega na sua casa, durante essa semana, irmãos, entenda que Deus não desistiu de você. O Senhor tem me incomodado para falar isso. O Senhor não desistiu de você. Ele quer te restaurar, Ele quer te trazer de volta. Ele quer te abraçar, Ele quer te consolar. O Senhor é um Deus de amor, irmãos. Ele é aquele que criou toda essa imensidão, irmãos. Nós, diante de Deus, nós somos menos que o pó da terra, irmãos. Mas Ele nos ama com amor que nós não conseguimos entender o tamanho e a dimensão desse amor. Mesmo sendo todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que é santo, 3 vezes santo, aquele que é poderoso, aquele que vive em santidade, no local de santidade, Ele te ama e não desistiu de você. Ele está abrindo a oportunidade para você essa noite. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que encontram.
eu creio e peço ao Senhor que, em nome de Jesus, que nós possamos ser aqueles poucos que encontram a porta estreita e o caminho apertado, que nós não olhemos, irmãos, para aquilo que este mundo mal tem para oferecer. Aí fora, irmãos, as portas estão escancaradas para os deleites, para os prazeres da carne, aquilo que traz alegria aos nossos corações, momentâneo. O mundo está aí para poder te oferecer coisas, irmãos, terríveis, que o final dela é morte, que inicialmente você entra por eles e achando que aquilo é bom, mas aquilo vai te levar para a morte, para um caminho de perdição. O mundo está aí fora, irmãos, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas a nossa nação é celestial. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Entrem pela porta estreita, pois largo é o caminho que conduz à perdição, irmãos. Está difícil, está complicado. Tá, eu sei que é difícil, irmãos, para a gente poder chegar no domingo, para poder com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, cultuar a Deus. Como é difícil, porque nós passamos por tamanhas dificuldades e provações durante a semana, durante o dia, e isso tenta nos parar, isso tenta nos desanimar. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos firmes, porque nós estamos tentando passar pela porta estreita. Nós entendemos que a casa do Senhor é um local de pregação do Evangelho, é um local de oração, é um local de reunião do corpo de Cristo. E quando nós reunimos como corpo de Cristo, irmãos, Ele está agindo em nossa vida, porque Ele é o nosso cabeça. Então nós precisamos conduzir as nossas vidas, irmãos, e entender que aquilo que tenta nos afastar, nos levar pelos caminhos de perdição, irmãos, nós vamos nos afastar deles e vamos entender que as dificuldades, elas não vão nos impedir de chegar a Deus. Pelo contrário, as dificuldades, é esse caminho que você está passando apertado, estreito, irmãos, que você está sendo caminhado para o caminho da salvação. Entenda e coloca no seu coração em nome de Jesus. Isaías 22 diz assim: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Sobre os ombros do Senhor Jesus. O Senhor é aquele que detém a chave de Davi, irmãos. A porta que Ele está abrindo para você essa noite é uma porta que você vai entrar por ela. Você vai passar por ela e vai encontrar descanso. Você vai passar por ela e vai abandonar o pecado. Você vai passar por ela e vai viver uma vida de oração, uma vida de busca ao Senhor. Nós precisamos nos abandonar, irmãos, essa vida que nós temos levado. Uma vida dissoluta, uma vida muitas das vezes que nós esquecemos do Senhor. Nós oramos e escutamos a palavra e buscamos aprendizado só na igreja. Nós temos quanto tempo durante o dia? Você precisa de abrir a palavra do Senhor nas Escrituras e conhecer mais de Deus. Você precisa se render aos pés dele, orar continuamente para que ele possa atender os seus pedidos e trazer vida, irmãos, abençoar a você e a sua casa. Ele tem o poder. A palavra nos disse aqui, a porta que ele abre, ninguém fecha, irmãos. Nem a sua vontade é capaz de fechar a porta que Deus abriu para você, porque a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus não é como a vontade da sua esposa, como a vontade do seu marido, como a vontade do seu filho, que muitas das vezes te surpreende, porque é inconstante. A vontade de Deus é constante. Se ele abriu a porta, nem você vai ser capaz de fechar. Você vai se dobrar, você vai reconhecer a autoridade de Deus na sua vida e vai entrar por essa porta. Aleluia! Quais portas o Senhor tem disponibilizado para a igreja hoje? Quais oportunidades o Senhor tem disponibilizado para nós, aqui da Igreja Cristã Despertar da Graça, e tantos outros aí nessa terra? Em primeiro lugar, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14 e 16, diz assim: Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Cada oportunidade tem que ser aproveitada por nós, irmãos, porque quando nós saímos aqui, pegamos essa via expressa, eu que tenho pegado essa via expressa todo dia, tenho visto os livramentos que Deus tem me dado. 1, 2, 3 e tem testemunha, irmãos. Tem um menino que vai trabalhar comigo que ele fica impressionado.
Irmãos, pode ser que nós vamos sair aqui e eu clamo a Deus que nos livra disso, Pai, livra-nos disso, mas nós estamos passíveis a sair daqui e acontecer algo ruim conosco, de nós viemos a morrer e perdemos as oportunidades que Deus disponibilizou tantos anos em nossa vida. Então, irmãos, a oportunidade que Deus está te dando hoje, agarra firme a ela, confessa a sua vida ao Senhor, entrega seus caminhos ao Senhor, arrependa-se dos delitos e das iniquidades e verdadeiramente vivam a vida com Deus. Porque amanhã pode ser tarde demais, como a palavra aqui está dizendo, porque nós vivemos em dias maus. Eu vi uma reportagem esses dias em Peruíbe, São Paulo. Um pai que estava chegando em casa com sua filha, um ladrão tinha roubado o carro a alguns metros à frente, e um policial viu o assalto e saiu em busca desse carro roubado. O policial, ou o bandido desferindo tiros um no outro, acertou uma criança de 3 anos dentro do carro na cabeça, e o pai correu para o hospital e essa filha veio a falecer. Olha que tristeza, irmãos. Você chegando na sua casa, a pessoa não está envolvida com nada, está vivendo a vida comum e acontece uma tragédia dessa. Por que nós somos melhores do que eles? Em que nós somos melhores do que as pessoas que estão morrendo hoje? Nós, irmãos, temos a graça de poder estar na casa do Senhor pela misericórdia dEle. Nenhum ato de justiça nosso é capaz de nos colocar aqui na presença do Senhor. Nada. Eu vi uma ilustração que diz que nós, diante de Deus, poderíamos chegar perto dEle com uma caixa de bombom muito bonita, muito atraente, com flores lindas para poder entregar nas mãos dEle. Mas nós estamos imundos, nós estamos envolvidos com tanta podridão que as nossas justiças são ditas no livro, que é como trapos de imundícia. É como se nós chegássemos diante do rei com tudo de bom em nossas mãos, sujo, fedorentos, podres diante de Deus. Então nós não somos nada. Deus é com sua graça e misericórdia que nos trouxe até a casa dele, e nós, pela graça do Senhor Jesus, vamos caminhar com ele até a nova Canaã. Tenha isso em mente, irmãos. É a graça do Senhor que nos põe de pé. Em primeiro lugar, Deus nos concede a sua palavra. No livro de Salmos 119, 105, diz assim: a tua palavra é que ilumina os meus pés, é lâmpada para os meus caminhos. É a palavra do Senhor. Só um minutinho, irmão, que eu vou arrumar isso aqui. Acho que agora eu não vou encostar mais um. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Lâmpada no hebraico significa lápide, tocha. É como se nós estivéssemos caminhando por um caminho escuro, mas nós temos a tocha da palavra do Senhor em nossas mãos. A palavra faz nós enxergar: eu não devo pegar esse dinheiro mais aqui no meu caixa, porque se eu fizer isso eu estou cometendo pecado. Você entende pela palavra de Deus que está escrita aqui que você não pode pecar, e é ela que te orienta dessa forma. É ela que te fala: eu não posso entrar nesse local aqui, porque esse local aqui é de imundícia. Esse local aqui não é propício para um homem ou uma mulher de Deus. Eu não posso trair minha esposa, eu não posso trair o meu marido, porque a palavra te mostra, irmãos, que você não pode fazer isso. Ela é como a tocha, irmãos, nas suas mãos. Aprenda a usar a palavra do Senhor, irmãos. Aprenda a tomar posse das verdades que estão escritas aqui nela. E ela ilumina os nossos caminhos. Essa palavra é utilizada para representar a palavra de Deus, a direção e a salvação como uma tocha acesa. Em Isaías 62, 1 diz assim: por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a justiça não resplandecer como a alvorada e sua salvação como uma tocha acesa. Quem que é a nossa salvação? De onde que veio essa luz imensa e maravilhosa, a não ser de Cristo nosso Senhor Jesus, que entregou a vida por mim e por você, irmãos? É Ele que está conosco essa noite. É essa salvação que brilha em mim, que tem que brilhar em você, que tem que brilhar na igreja do Senhor, irmãos. É essa luz, e nós recebemos essa luz através da palavra, pois a palavra de João diz no seu primeiro capítulo: Ele era o Verbo, e Ele se fez carne e se apresentou em meio a nós. Ele é a palavra de Deus, Ele é a verdadeira palavra, e nós temos a palavra de Deus em nossas vidas, nós temos acesso à palavra do Senhor, e é essa a primeira oportunidade que o Senhor está nos dando. Consulte-me através das Escrituras.
Se está com dúvida, acesse as Escrituras e tire a sua dúvida, irmãos. Não deixa você viver a cargo daquilo que pessoas te falam, mas saiba que Deus ele entregou para nós, homens, uma palavra dele que é verdadeira e está escrita aqui neste livro. Toma posse dessa verdade em nome de Jesus. A luz no hebraico, or, traduzido 108 vezes no Antigo Testamento. A palavra de João 1,5 diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Nós servimos um Deus que é luz. Nós temos acesso a essa luz, porque Cristo entregou a sua vida aquele dia na cruz do Calvário, e o véu foi rasgado de alto a baixo, e nós temos acesso ao Pai. Por que nós temos que ter deleite em viver em trevas? Por que nós não reconhecemos a grandeza e o poder de Deus nas nossas vidas e nos enxergamos e nos enchamos dessa luz poderosa que vem do Senhor? Irmãos, precisamos clamar para que Ele derrama com poder e autoridade essa luz em nossa vida, para que você possa iluminar, irmãos, a sua casa, o seu trabalho, a sua comunidade e fazer a diferença. Essa luz que Deus depositou em você, ela não é só sua, ela é para poder fazer pessoas enxergarem o caminho da salvação. E você é um condutor dessa luz, porque Deus habita em mim e habita em vós. Amém, igreja? Amém. Em segundo lugar, Deus nos colocou numa igreja que prega a verdade. Isso, eu aqui de púlpito tenho que reconhecer. Aqui a palavra do Senhor é pregada. Eu não tive experiências, muitas outras em outros lugares, mas aqui na Igreja Cristã Despertar da Graça eu enxergo a palavra do Senhor sendo pregada sem querer agradar ninguém. Ela simples e pura, capaz de modificar e transformar as nossas vidas. No livro de Timóteo 4, 3 e 4 diz assim: virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Aí fora está cheio disso, irmãos. Aí fora está cheio de evangelho sendo pregado para agradar homens. Evangelho diluído, misturado, para poder trazer riqueza, para poder trazer tantas coisas, mas que não é o verdadeiro evangelho de Cristo. E aqui na Igreja Cristã Despertar da Graça, nós temos essa alegria de poder vir aqui, sentar aqui e ouvir uma palavra de Deus, uma palavra genuína. Nós podemos na nossa casa acessar o YouTube da igreja, a página da igreja e ver lá as pregações que são feitas aqui e podemos escutar uma palavra do Senhor, sem tentar mascarar nada, sem tentar agradar a ninguém, mas para confrontar o pecado e trazer paz e vida, irmãos. Essa é a oportunidade que Deus tem trago e nós temos glorificado a Deus por isso. Muitas das vezes nós temos reclamado por tantas coisas, mas não entendemos que Deus ele tem tido um amor tão grande que nos colocou aqui para ouvir a sua palavra, nos dando essa oportunidade enquanto ainda temos tempo. Então desfrute dessa graça, desfrute dessa alegria. E você que ainda não é membro da Igreja Cristã Despertar da Graça, procura o Silas, pastor Silas ali, e assina a carteirinha com ele, amém? Em terceiro lugar, Deus concede livramento aos fiéis. Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O Senhor te deu o livramento do inferno. Ele te deu o livramento de estar hoje prostrado no leito de enfermidade. Ele te deu um livramento de você hoje, com todos os seus membros bem ativos, e poder estar aqui são na casa do Senhor. Se você está passando por alguma enfermidade, entenda que Ele é Jeová Rafá. Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, vai te curar pela honra e glória do teu santo nome. Você tem livramento todas as horas. Que oportunidade maravilhosa de saber que nós servimos um Deus que nos dá a oportunidade de recebermos livramentos todos os dias. Nós sabemos que muitas das vezes, irmãos, eu saio para o meu trabalho lembrando dos livramentos de ontem. Aí eu saio assim: Deus, eu tenho convicção que eu vou chegar ao meu trabalho e que no final da noite eu vou estar sentado na mesa com minha esposa, com minha filha, com os meus enteados ali, para a honra e glória do teu santo nome, porque eu creio que o Senhor é um Deus de livramento. É Ele que nos livra todos os dias, é Ele que nos faz chegar até a nossa casa em paz,
e poder deitar na nossa cama e descansar. Por mais que seu sono talvez seja curto, porque você trabalha demais, mas naquele momento de descanso Ele vai te dar restauração, Ele vai te trazer paz, Ele vai te trazer alegria. É uma maravilhosa oportunidade que Deus tem para nós, irmãos. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Em quarto lugar, Deus concede a oportunidade de arrependimento. Arrependimento na raiz hebraica significa nahan, shub, mudança de ideia ou de propósito, converter-se, retornar. Do grego metanoia. Então a palavra em Isaías 55, 6, 7 diz assim, prestem atenção, irmãos: busquem ao Senhor enquanto pode achá-lo, clame por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Volte-se, Nahim, converta-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Se você se arrepender verdadeiramente, se você se converter dos seus maus caminhos e olhar para o Senhor, irmãos, a palavra nos garante aqui daquele que é verdadeiro, Ele perdoará de bom grado, com os braços abertos. Entendeu, igreja do Senhor? Livra-se daquilo que tem tentado a sua vida, irmãos. Se você tem, eu sou um dos que preciso de fazer isso também. Eu preciso de enxergar aquilo que tem me afastado de uma vida plena com Cristo e abandonar esses maus caminhos. Resistir, irmãos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tende convicção na palavra do Senhor. Se dobre, irmão. Se você fracassou e não conseguiu, entenda que junto ao Pai tem um advogado que é justo e fiel. E ele vai fazer junto a Deus, a cumprir a vontade do Pai nas suas vidas. Ele vai clamar ao Pai e ele vai derramar sobre você o perdão, irmãos. Entenda que Deus está com os braços abertos para te perdoar, para poder te livrar do mal. Ele está contigo todos os momentos. Converta-se, igreja, em nome do Senhor. Eu, preparando esse esboço, lembrava muito dos antigos profetas. De Jeremias, de Isaías, de Ezequiel. Quantas vezes ele chegava para os reis: não andem nesses caminhos, abandonem essas práticas, não caminhem por esses caminhos. E o povo, além de não ouvir, lançava eles em cisternas, lançavam eles nas prisões, castigavam, maltratavam. Eram muitas das vezes, na maioria da nação de Israel, apontados como mentirosos, como homens que nem serviam a Deus. Mas olha o fim de todas as coisas. Pela dureza do coração da nação de Israel, Deus os levou ao cativeiro. E o Senhor está alertando a igreja do Senhor: abandone as más práticas, porque eu não quero levar a igreja ao cativeiro. Eu tenho para vocês a nova Canaã que desce do céu. Um lugar de paz, irmãos, um lugar de alegria. E é necessário que você não endureça seu coração para a voz de Deus. E entenda, se Ele está falando aqui essa noite, é porque Ele quer que a igreja ande assim. Ele não quer nos lançar no lugar de perdição eterna, irmãos. E como a palavra do Senhor diz, Ele perdoará de bom grado. Amém? Em quinto lugar, Deus concede a oportunidade de perdoar e ser perdoado. Em Romanos 3, 25, na primeira parte, diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Deus enviou seu Filho, irmãos, para que todo aquele que nele crê tenha vida, e vida em abundância. Ele enviou o Filho dele para viver entre nós, ser desprezado, ser humilhado, castigado, morrer na cruz, sofrer demais, irmãos, e além de tudo, que é o mais triste para Jesus, creio, sofrer a ira do Pai sobre ele, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que o sacrifício dele fosse suficiente para mim e você nos achegarmos a Deus, para mudar as nossas vidas. E isso que nós temos feito, irmãos, de endurecer o nosso coração para a voz do Senhor, é como se nós rejeitássemos a palavra, a vontade de Deus. Se Ele está lembrando a igreja, está lembrando a mim e você, é para que nós possamos entender que o sacrifício foi realizado, o sacrifício foi feito. Basta que eu e você creiamos no sacrifício de Cristo e nós receberemos de graça e de boa vontade do Pai o seu perdão. Em 1 Pedro, no capítulo 1, 18 e 19, diz assim:
Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver que lhes foi transmitidas pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha que maravilha, não foi por nada que aqueles homens pagassem ou tivessem de dinheiro, de ouro, de prata, de bens, de terra, de riqueza, que eles receberam o dom do perdão de Deus e a graça do Senhor, mas sim pelo sangue precioso de Cristo vertido na cruz do Calvário. E isso foi para a igreja primitiva, para todas as igrejas, até nós aqui hoje, e para nós também, e para a nossa posteridade. Isso foi para todos nós, essa graça, essa maravilha. Nós precisamos receber isso como alegria, irmãos. Muitas das vezes a vida nos traz tanta tristeza aí fora, e nós temos essa graça, essa alegria de entender que nós estamos passando difícil aqui nessa terra. Passando um estreito, muitas das vezes comendo, como diz o ditado aí fora, o pão que o diabo amassou. Misericórdia, irmãos. Mas nós precisamos entender que Cristo entregou sua vida na cruz do Calvário, e através do sacrifício deles temos vida. Vida. Abandone tudo aquilo que não é da vontade de Deus e anda nos caminhos dele. É uma oportunidade, irmãos, que nós não podemos deixar de lado. Entender que nós precisamos ser perdoados para alcançar a vida eterna. E nós precisamos perdoar os nossos irmãos. Quando você vê seu irmão falhar, irmão, não o aponte, não o julgue pior. Eu estou falando isso porque eu confesso para vocês, muitas das vezes eu já apontei pessoas. Muitas das vezes eu falei, fulano de tal fez isso, como se o meu pecado fosse melhor do que o dele. Isso não existe. Pecado é igual para Deus em todas as coisas. E eu preciso aprender isso, irmãos. Eu preciso entender isso. E a partir do momento em que eu perdoo o meu irmão, eu tenho em mim a chance de receber o perdão de Deus. Eu vou estar cumprindo o projeto de Deus na minha vida. Sendo perdoado, né? Porque a vontade de Deus ela já foi cumprida desde o início. E perdoando uma vida de cristão nessa terra. Sendo perdoador, pessoas que não se apegam a pequenas coisas. Se fracassou com você, irmão, entenda que também você fracassou com o outro. Se você não fracassou com o outro, você ainda vai fracassar. Nós estamos aqui nessa terra e vamos pecar todos os dias, mas nós somos perdoados por Deus, porque nós confessamos o nome dele e cremos no sacrifício verdadeiro dele na cruz do Calvário. Sexto lugar, Deus concede oportunidade de testemunhar do amor de Cristo. Que grande alegria, irmãos. Muitas das vezes você vê pessoas, né, igual o corpo de bombeiro que trabalhou com tanta eficácia, com tanta dedicação em Brumadinho, né, dando testemunho daquele trabalho, dando testemunho do esforço para salvar aquelas vidas ali. E nós olhamos aquilo, nós ficamos impactados com o corpo de bombeiro, né, que um salário atrasado muitas das vezes. Mas olha, irmãos, o que Cristo fez por mim e por você. Ele nos livrou do lamaçal do pecado. Ele nos livrou da morte eterna. E nós temos a graça de estarmos aqui na igreja do Senhor, testemunhando da vontade dEle, dos caminhos dEle. Testemunhe para o seu vizinho, para o seu colega de escola, para o seu colega de trabalho, porque muitas das vezes você acha que aquilo que você está falando é pouco. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Se você está falando da palavra de Deus, irmãos, pode ter certeza que uma hora vai haver diferença. Ele vai entender, o Espírito Santo vai tocar no coração de quem está ouvindo e vai começar a produzir algo dentro dele que vai chamar a atenção para o Evangelho de Cristo. Não deixe de testemunhar do Senhor. A palavra do Senhor diz, no livro de Atos 1:8, mas recebereis poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso é a ordenança do Senhor. Nós precisamos testemunhar. E isso para nós é uma grande oportunidade, irmãos, de poder falar do amor de Cristo, de deixarmos a nossa vida comum, de ficar testemunhando de futebol, que é muito bom. É bom de falar que nosso time ganhou. Mas isso não tem importância na vida das pessoas. Não é edificante. Quando você testemunha algo que Deus realizou na sua vida, algo que um milagre que Deus trouxe para a sua vida, a salvação que Deus trouxe para a sua vida, que é o maior milagre, e isso é edificante. Parece que a pessoa nem está te ouvindo. Mas, irmãos, deixa que o Espírito Santo vai tocando. E você está fazendo a sua parte. Amém? Em sétimo lugar, Deus concede a oportunidade
a maior oportunidade, que é a sua graça e a sua misericórdia. Essa é a maior oportunidade que nós poderíamos receber, porque nós, irmãos, não teríamos condições nenhuma de pagar, irmãos, por aquilo que nós fazemos todos os dias, até os últimos dias da nossa vida. É um preço impagável. O Senhor foi lá na cruz do Calvário e pagou esse preço por mim e por você. Que grande oportunidade! E o Senhor está lembrando você hoje para que você possa compreender que Ele não vai desistir de você. Porque se Ele teve, se a graça dEle foi derramada sobre você um dia, ela vai permanecer sobre a sua vida. Não abuse da graça. Não faça com que o mundo aí fora aponte você como uma pessoa dissoluta, irmãos. Uma pessoa que peca hoje e recebe a graça amanhã, peca, recebe a graça, peca, recebe a graça. Não, a graça do Senhor ela foi te dada como um dom de Deus. Então não abuse dela. Você vai pecar hoje e amanhã. Todos nós pecaremos contra o Senhor, mas não abusa da graça de Deus. Entenda que é essa graça que nos conduz até o Pai. Em Romanos 5, 20 e 21 diz: onde abundou o pecado, transbordou a graça de Deus. Assim como o pecado reinou a morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa graça está abundando entre nós hoje para que nós podemos viver. E quando eu vejo pelas Escrituras o Senhor falando de vida aqui, Ele está falando da vida eterna. É a vida que você vai ter aqui nessa terra, passando dificuldades, mas Ele está falando da vida eterna junto do Pai. É pela graça. Você viveu no pecado que te caminhava para a morte, você andava como se você estivesse caminhando para um desfiladeiro que te levaria ao fundo do poço. E o Senhor raiou como luz na sua vida e derramou graça sobre você. Então o Senhor está falando aqui, onde abundou o pecado, onde você viveu no pecado que reinava a morte, transbordou a graça do Senhor, superabundou a graça do Senhor para que você tenha vida. E é isso que nós vamos estar aqui daqui a pouco comemorando, fazendo esse memorial, entendendo que Cristo deu sua vida para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos estar eternamente junto ao Pai. E isso é motivo de alegria. Como é bom acordar no domingo e saber, à noite eu vou à casa do Pai, à noite eu vou cultuar a Ele, eu vou reunir com o corpo de Cristo e cultuar. Isso é graça do Senhor sobre nós, irmãos. Amém? Em Efésios 2:4 diz: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. A graça do Senhor é suficiente, irmãos. A graça do Senhor, ela nos traz alegria, traz paz, traz a certeza, esperança, dedicação. A graça do Senhor traz pessoas perseverantes, pessoas lutadoras, dedicadas, que andam com o Senhor, porque o pecado, irmãos, que nós cometíamos, nós entendemos que hoje nós morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Hoje nós temos acesso ao Pai, para que Ele possa derramar abundantemente a sua graça sobre nós e vivermos eternamente com Ele. Entendendo que a salvação que Ele nos trouxe é maravilhosa. Ele não somente nos salvou do acidente de trânsito, ou não somente nos salvou de estarmos numa cama de hospital, mas Ele nos salvou da perdição eterna, um lugar de dor e sofrimento eterno, que não tem nenhum homem que seria capaz de falar aqui dele, porque é algo ainda que é um mistério tão grande que ninguém conhece o inferno, mas eu tenho certeza que esse lugar é de dor, e é dor eterna, irmãos. E o Senhor livrou-nos disso. E que a maior alegria, hoje nós nessa terra, o maior presente e dádiva que temos é a presença do Senhor em nós. É a presença dEle em nós. Agora imagina a eternidade na presença de Deus. A eternidade na presença de Deus, irmãos. É essa oportunidade que Cristo está trazendo para a igreja. Arrependa-se de seus maus caminhos. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se de tudo aquilo que você tem feito, que tem desagradado a Deus, porque Ele de bom grado vai estar como uma porta aberta. O Pai estará com os braços abertos para poder receber você que pecou contra Ele, porque Ele está te dando oportunidades. Abandone o pecado, viva para Cristo e Ele fará em você grandes maravilhas. Amém, igreja? Amém. Aleluia. A palavra finalizando diz assim: eis que venho sem demora.
guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Pai e também do meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos aqui para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja? Amém? Ele está falando com você como uma porta aberta, e essa porta foi aberta pelo Senhor. Essa oportunidade que está sendo dada para a igreja, que está sendo dada para nós, foi aberta para o Senhor. Ninguém é capaz de fechar essa oportunidade, a não ser Ele. É Ele que abre, é Ele que fecha. A partir do momento que Ele fechar, se encerrou. Mas hoje nós estamos aqui, sabendo que essa oportunidade nos foi dada e que nós possamos, com as nossas próprias vontades, caminhar por essa porta, entrar por esse caminho e viver o que há de melhor em Cristo nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Peço aos irmãos que se coloquem de pé.